nesta união fraterna com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, pelas bênçãos de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Vamos agradecer ao Cristo Jesus, porque envia os tarefeiros celestes para estar trazendo o amparo e sustentação para a nossa família neste momento de comunhão. Que o Evangelho de hoje nos traga as oportunidades benditas de transformação interior de nós mesmos. Que o passe seja instrumento divino de tratamento, de cura, de libertação para nós, para nossa família. Que o passe seja renovador de nossas forças para prosseguirmos a caminhada, cheios de fé, de amor e de esperança. Que a água disposta para ser imantada receba através de suas partículas todas as energias do mais alto, para se transformar no medicamento de tratamento, de cura, de alívio de todas as nossas aflições e que seja o alimento do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 129, ao partir do pão. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 35. Diz assim: E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Muito importante o episódio. Abaixo é Emmanuel que segue com essa mensagem, nos convidando à reflexão. Muito importante o episódio em que o Mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os, qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais, carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido. E somente ao partir do pão reconhecem o Mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem depois de certa expectação as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunho que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. É uma lição que traz para nós a oportunidade de refletir sobre como nós ignoramos muitas vezes em nossa vida a presença do Cristo Jesus. Infelizmente, ainda continuamos
espiritualmente míopes, acreditando que o Cristo pode estar entre nós apenas para nos ajudar na divisão de bens perecíveis, quando na verdade, em todos os momentos de nossas aflições, de nossas desesperanças, o Cristo está junto de nós, nos dando o auxílio que nós necessitamos, a sustentação, para que possamos erguer dentro de nós o oratório sagrado, para a comunhão sincera e verdadeira com Cristo Jesus, nos ajudando a alicerçar o nosso caminho para conseguirmos trabalhar para a edificação necessária ao nosso espírito. Mas nós muitas vezes não conseguimos enxergar o Cristo Jesus porque ainda estamos muito presos às questões exteriores. Muitas vezes até nos aproximamos dos templos, das casas de oração, mas nunca vamos buscar o verdadeiro alimento que nós precisamos, o verdadeiro pão da vida, o pão que alimenta o nosso espírito. Estamos sempre voltados a trabalhar para atender às necessidades do pão da carne. Buscamos sempre alimentar as necessidades que são perecíveis e vamos deixando de lado a importância de trabalhar para alimentar o nosso espírito com o pão que é imperecível, que é o pão da alma. E muitas vezes, através do auxílio que nós recebemos dos nossos irmãos, nós não reconhecemos a verdadeira bondade do Cristo Jesus em nossas vidas, porque ainda necessitamos do pão materializado para crer na palavra que cura, na palavra que salva, na palavra que liberta. Como os nossos irmãos, que desesperançados seguiam para Emaús e não perceberam que o Cristo Jesus estava iluminando seus passos, guiando o seu caminho, com palavras doces, motivadoras. Quantos de nós não adentramos as casas de oração tão imersos, tão preocupados com as nossas necessidades materiais, que não compreendemos o valor das palavras que nos são proferidas? Quantos de nós falamos do Cristo Jesus, mas não compreendemos a essência do Cristo Jesus? Quantos de nós não conhecemos o Evangelho de Jesus, mas estamos distantes da essência do Cristo Jesus? Carregamos o conhecimento, carregamos as palavras apenas nos lábios, mas perdemos a oportunidade de vivenciar a essência do Cristo através de seu Evangelho. Porque ainda somos míopes, estamos cegos para as verdades eternas, vivos apenas para as verdades da carne e mortificamos o nosso espírito. Então, o que o Cristo está nos convidando através dessa mensagem de Emmanuel é para que nós estejamos atentos, trabalhar pelas necessidades materiais é um processo natural da vida, mas devemos buscar o equilíbrio entre o ser e o ter, para que nós não nos percamos à beira do caminho. E muitas vezes o Cristo está do nosso lado, nos guiando, iluminando os nossos passos e nós não percebemos, porque ainda
alimentamos dentro de nós aquela ideia do Cristo morto, do Cristo crucificado. Mas o Cristo não deixou para nós apenas as essências contidas no seu Evangelho. O Cristo vive em nós. Nós é que distanciamos-nos do Cristo Jesus, mas o Cristo nunca distanciou de nós. Porque o Cristo é aquele Cristo redivivo, que governa não só o planeta Terra, mas que dá a cada um de nós as bênçãos e oportunidade de ofertar o caminho seguro. Nós é que infelizmente ainda não despertamos para a realidade espiritual de cada um de nós, na compreensão de que somos seres eternos, que a vida na Terra é apenas uma breve passagem. Ainda perdemos muito tempo alimentando apenas as nossas questões exteriores. E desta forma, vamos nos distanciando de nós mesmos, deixando o nosso espírito para trás. Então, que todos nós possamos, a partir desta lição, buscar em todos os templos de oração, não aquele pão materializado que alimenta apenas a nossa carne, mas que nós possamos, através do Evangelho de Jesus e daqueles que são os colaboradores de Jesus, que trabalham nas casas de oração, buscar o pão divino, o verdadeiro pão da vida, que é essa essência que alimenta o nosso espírito. Que nós possamos ser aqueles que trabalham incansavelmente para alimentar as necessidades do espírito. Porque quando nós estamos de espírito alimentado, que o nosso interior está iluminado, toda essa luz vai refletir no nosso exterior. Então não precisamos nos arvorar apenas pela aquisição do pão material, mas que nós possamos, através da essência do Cristo Jesus, sentir o Cristo Jesus em nós todos os dias, apontando o caminho, nos preenchendo de fé, de luz, de esperança, para alcançarmos tudo aquilo que nós almejamos e necessitamos durante a nossa caminhada. Mas que a necessidade maior, a necessidade primeira, seja não de alimentar a matéria, mas de alimentar o espírito. Porque se nós estivermos fortalecidos espiritualmente, nós conseguiremos trabalhar com fé, com disciplina, com segurança, para alimentar todas as nossas necessidades exteriores. E nós vamos refletir para os nossos irmãos toda essa luz interior, através do bom ânimo, através da coragem, através da perseverança. Estaremos com mente e coração aberto para trabalhar todos os dias naquilo que se faz necessário para alcançar a luz interior. Seremos agradecidos ao Cristo Jesus por esse amparo constante para que trabalhemos não pelas questões perecíveis, mas trabalhando para as questões imperecíveis, que é aquilo que nós vamos colocar na nossa bagagem interior, os frutos da bondade, da fraternidade, do amor e do perdão. Então que nós possamos trabalhar sim para alcançar primeiro o pão da vida, o pão que alimenta o espírito, e depois que nós, fortalecidos interiormente, possamos sim trabalhar
para alimentar todas as nossas necessidades materiais. Mas, quando fortalecidos espiritualmente, já temos a compreensão de que vamos trabalhar para alcançar apenas o necessário, porque compreendemos que somos eternos e que a terra para nós é uma escola de passagem, que o Criador nos deu as bênçãos e oportunidade de estarmos aqui, trabalhando no aprimoramento do nosso desenvolvimento, do campo intelectual, moral e, consequentemente, espiritual. Aproveitaremos com sabedoria o tempo, não para valorizar as coisas materiais, mas para valorizar as coisas e oportunidades de burilar todas as nossas imperfeições, de reatar os laços de amor e fraternidade com todos aqueles nossos afins. E assim, a nossa caminhada será mais leve, mais tranquila, mais segura, porque sentiremos sobre os nossos ombros as mãos amigas do Cristo Jesus, direcionando os nossos passos à medida que formos caminhando, porque estaremos em comunhão sincera e fraterna com nosso anjo guardião, com os nossos mentores, e caminharemos com a certeza de que vamos auxiliando a todos que precisam, mas sempre com o olhar voltado para o trabalho que se faz necessário à autoiluminação do espírito, alimentando todos os dias o nosso espírito com as bênçãos da prece, buscando nos ensinamentos de Jesus, alicerçar a nossa caminhada, sempre preocupados em alimentar o nosso espírito, porque é para isso que nós reencarnamos na Terra, com a missão de trabalho para resgatar o nosso espírito das trevas da insegurança, da ganância. É para isso que nós estamos aqui, para o trabalho de autoiluminação de nós mesmos. E, à medida que nós vamos caminhando com este propósito, vamos nos tornando partícipes do Cristo Jesus, ajudando a iluminar outras consciências, que assim como nós lá no passado, também esperávamos sempre o pão da carne e não o pão da alma. E Jesus veio trazer para nós, primeiro o pão da alma e depois o pão da carne, porque ele também é necessário para dar energia para o nosso corpo, para que nós possamos ter energia para trabalhar para as coisas do Espírito. Que Deus abençoe nosso querido Emmanuel pelas bênçãos e oportunidade desta mensagem, onde nos traz a oportunidade de refletirmos sobre o trabalho que se faz necessário para alcançarmos todos os dias o verdadeiro pão da vida, aquele que alimenta o nosso interior, e não trabalhar somente para alcançar o pão que alimenta apenas as nossas necessidades exteriores. E abraçados com o Cristo Jesus, amparados por toda essa pleiade celestial, pedimos o auxílio destes companheiros de luz para vibrarmos pelos irmãos que avizinham a nossa casa, que moram na mesma rua, no mesmo bairro, que possamos ser instrumento de Jesus, servindo a nossa comunidade, levando sempre em nossas atitudes os valores, a essência do Cristo Jesus, para dividir com os nossos irmãos estes conhecimentos, para que todos nós alcancemos as bênçãos do pão interior. Vibremos pelas casas de oração, por todos aqueles partícipes do Cristo Jesus, que escolheram dedicar um tempinho do seu dia para estar ali, estudando a palavra, levando o Evangelho, que trata, que cura, que liberta, que acolhe, que abre caminhos e possibilidades para toda a humanidade,
trabalhar não só pelas questões exteriores, mas estarem atentos e comprometidos de trabalhar pelas questões interiores. Que as palavras do Evangelho seja o verdadeiro alimento a cada uma dessas almas cansadas que vão às casas de oração buscar este alimento. Que estes missionários recebam sempre a luz do Cristo Jesus para continuarem a tarefa. Vibremos com muito amor por toda a nossa família, por aqueles que já estão em uma das moradas da casa do Pai, que receba as nossas mais sinceras vibrações de luz. Aos que estão na morada terrena, que o Cristo Jesus nos dê as bênçãos e oportunidade de seguirmos unidos, trabalhando não só para manter os laços consanguíneos reapertados, mas trabalhando pelos laços do amor, da bondade, da fraternidade, experienciando juntos a oportunidade de trabalho para refazimento das questões passadas, trabalhando com vistas no amor, na bondade, na fraternidade e no perdão. Neste momento, vamos apresentar aos benfeitores celestes todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, convivem conosco sob o mesmo teto. Que todos possam beber nessa fonte fecunda e infinita de amor, desfrutar destes momentos de harmonia com a espiritualidade maior, das bênçãos dessa mensagem ofertada pelo benfeitor espiritual. Que nestes momentos possamos ter o auxílio destes benfeitores de luz para o trabalho que se faz na limpeza de nossa casa, no ambiente doméstico, limpando cada cantinho do nosso lar, refazendo as colunas de sustentação, renovando as energias da nossa casa para que ela seja o porto seguro para nossa família, escola de bênçãos, de trabalho para a renovação de nós mesmos. Que todas essas energias que alcançamos no interior de nosso lar esteja também em cada cantinho do nosso quintal, alimentando cada uma de nossas plantinhas. Que seja abençoado nossos animais de estimação. Que neste momento possamos voltar a este círculo de luz para recebermos as energias divinas do passe. Cristo Jesus. Que estas energias sejam renovadoras para cada um de nós. Que seja o bálsamo de tratamento, de cura, de libertação de todas as mazelas que trazemos no nosso corpo e na nossa alma. Cristo, que todas essas energias sejam renovadoras de nossas forças para prosseguirmos a caminhada, esperançosos de ter o Senhor sempre com a mão em nossos ombros, nos guiando, iluminando os nossos passos à medida que nós formos caminhando, nos tornando mais perseverantes, nos alimentando para que, através do seu Evangelho, estejamos encontrando sempre a luz. Que o passe esteja nos fortalecendo, trazendo mais sensibilidade para alcançarmos sempre a compreensão de que não estamos sozinhos, que temos ao nosso lado as bênçãos do nosso anjo guardião e dos nossos mentores, nos dando a intuição perfeita para prosseguirmos a caminhada. Que a água que nós colocamos para ser imantada possa, neste momento, através de suas partículas, receber todas as energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra, que ela se transforme no remédio curativo das feridas do corpo e da alma, no bálsamo de alívio de nossas aflições e no alimento do nosso espírito. Senhor Jesus,
Que todas essas energias alcancem cada cantinho do nosso ambiente de trabalho, todos os companheiros de jornada, que possamos trabalhar no aperfeiçoamento de todas as nossas tarefas, que nós alcancemos não só a prosperidade da matéria, mas a prosperidade do espírito. Vibremos pelo companheirinho de mais difícil convivência, que ele possa receber de nossas vibrações o bom ânimo, para que a convivência entre nós seja sempre harmoniosa e pacífica. Vamos vibrar, Senhor, por toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano que seja preenchido de fé, de amor, de luz e de esperança. Vibremos por todos os lares, que a luz que alcancemos em nossa casa, que todos os lares possam alcançar através de nossas vibrações. Que o Senhor abençoe os lares que padecem pela dor do luto, preenchendo os corações de fé, de amor e de esperança. Que a luz se faça presente em todos os lares onde os entes queridos padecem pela enfermidade, que a cura possa ser alcançada, que todas as famílias permaneçam unidas nestes momentos difíceis. Vibremos, Jesus, pelas famílias que se desestruturaram, pelas energias danosas da mágoa, do ódio e do rancor. Que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços do perdão, do amor, da fraternidade, para que estas famílias possam encontrar as bênçãos do perdão para se permanecerem unidas. Vibremos por todos os lares que hoje padecem pela falta do trabalho, pela falta da moradia segura, pela falta do pão de cada dia. Contempla, Jesus, todos estes nossos irmãos que são arrimos de família, para que através do trabalho possa trazer o sustento e a dignidade necessária para que a família possa prosseguir em frente. Jesus, é chegado o momento que vamos vibrar por todo o nosso planeta Terra. Vibremos, Senhor, pela paz no mundo, pelo fim das guerras. Que o Senhor possa interceder pelos mandatários dessas nações em conflito, junto ao nosso Pai. Que todas essas consciências sejam iluminadas, para que estes irmãos possam, através da sua mensagem, do seu evangelho, levar para as suas consciências a luz que os afasta da ganância, da maldade, de todo o horror que a guerra traz para a humanidade. E para todos estes irmãos que estão nessas comunidades, nestes países em conflitos, vibremos para que estes corações sejam preenchidos de fé, de amor, de luz e de esperança. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso povo, pelo mandatário da nossa nação, que possa, Senhor, ser iluminado para trabalhar sempre para atender às necessidades do nosso povo. Vibremos pelo nosso estado, pelo mandatário do nosso estado, pelo nosso município, por toda a nossa população. Jesus, que durante a semana estejamos comprometidos em vibrar, para que as nossas vibrações toquem os céus e que nós possamos contribuir com o Senhor no processo de iluminação da Terra e de iluminação de todas as consciências humanas, para que haja paz, luz e harmonia para todos nós. E assim, unidos por esta proposta de amor, encerramos o culto do Evangelho com a oração do Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
aos nossos ofensores, e não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe. Pedimos à Senhora que interceda por nós junto ao Cristo Jesus, estendendo sobre todos nós o seu manto de amor, de proteção. Acolha cada um de nós em seus braços. Mãe, muito obrigada por fazer parte de mais este culto do Evangelho em nosso lar, e que o amor seja o reflexo do Criador em cada um de nós, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.